A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a edificação das vidas. Glória a Deus. Se conta no livro de Isaías 45, o verso 16, 17, 18 e verso 20. Glória a Deus. Que diz assim: envergonhar-se-ão e também se confundirão, todos cairão juntamente na afronta os que fabricam imagem. Porém Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhado, nem confundido toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez, ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. O verso 20. Congregai-vos e vinde chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feita de madeira, e rogam a um Deus que não podem salvar. Meus amados irmãos, esse versículo da palavra de Deus está falando de imagem de escultura. Glória a Deus. Está falando de imagem de escultura, fabricação de imagem de escultura, falsos deuses. Então a Bíblia diz que serão envergonhados, confundidos, todos que fabricam e faz imagem de escultura. Aí a Bíblia diz, no verso 17, porém Israel é salvo pelo Senhor. Então Israel foi salvo pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que salvou, o Deus que livrou, o Deus que resgatou. Então o povo de Israel, quando pecaram, quando desobedeceram, quando fizeram imagem de escultura para adorar, glória a Deus, muitos perderam a salvação, muitos foram confundidos, muitos foram perdidos, de vez de adorar o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, glória a Deus, o Deus que não habita em imagem de escultura. Glória a Deus. Então, o Deus que nós servimos, ele não habita em imagem de escultura feita pela mão dos homens. Deus não habita. Eu não sei o que leva ao ser humano que tem entendimento e conhecimento de adorar, de fazer, de prostrar diante de uma imagem de escultura que não pode lhe salvar, que não perdoa os seus pecados, que não pode fazer nada pela sua vida nem pela sua família. Glória a Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, ele é vivo, ele é poderoso. Então o homem adora a Deus em espírito e em verdade. Então o homem, para adorar a Deus, não precisa de imagem de escultura nenhuma. Qualquer tipo de imagem de escultura não serve para nada. É uma obra morta, é uma obra vazia, é uma obra que não tem vida. Então você que está nesse caminho, que está adorando imagem de escultura, que está servindo, que está adorando, que está fazendo, que tem muitas pessoas que estão fazendo imagem de escultura. Então isso diante de Deus é pecado. Então eu quero dizer através dessa palavra, as pessoas que estão fazendo imagem de escultura, que estão nessa prática, que estão nesse costume, que estão nesse caminho, é um falso caminho. Não tem salvação nenhuma. Você está preso a falsos deuses, a Deus morto, a Deus pagão, a Deus que não pode fazer nada pela tua vida. Você está fazendo uma obra morta. Glória ao nome de Jesus.
Então a Bíblia manda abandonar, deixar essas práticas e adorar o Deus vivo, ao Deus poderoso. Porque Deus, ele não habita em imagem de escultura. Não habita em imagem de escultura nenhuma. Glória a Deus. Para falar a verdade, você que não tem entendimento, você que não tem sabedoria, quero te dizer uma coisa, espiritualmente, o que está dentro de uma imagem de escultura não é coisa boa. São anjos caídos, são deuses, são entidades, são demônios que estão dentro de uma imagem de escultura. Por isso que Deus abomina, Deus aborrece. Deus castigou o povo. Muitos morreram nesta prática, sem largar, sem deixar essa prática de fazer, de adorar, de prostrar diante de uma imagem de escultura. Pode ser a imagem que for. Pode fazer a imagem de Maria, a imagem de Jesus, a imagem de Deus, a imagem de anjo. Qualquer tipo de imagem, Deus abomina isso. Essa prática. Deus é vivo, Deus é poderoso. Então muitos são enganados. Você pode dizer, eu adoro a imagem, eu adoro Maria, eu adoro Jesus, eu me prostro, mas aquilo ali é algo simbólico. Eu adoro a Jesus. Tem muitos que dizem, eu adoro a Deus, eu adoro a Jesus, mas está prostrado de uma imagem de Maria, de Jesus e outras imagens. Está prostrado. Será que Deus está ali? Deus não está ali. Nem Deus, nem Jesus. Maria não é digno de adoração. Eu não sei o que passa pela mente do homem, do ser humano racional que pensa, que tem entendimento e sabedoria, adorar a imagem de Maria. Com todo o respeito. Maria foi uma mulher bem-aventurada, foi escolhida por Deus. Não foi qualquer uma. Foi uma mulher escolhida por Deus. Assim como Deus escolheu os profetas, os discípulos. Mas Maria não é digna de nenhuma adoração. Não é digna. Como os católicos adoram, veneram Maria como uma coisa sagrada, um ato de adoração. Então tudo isso diante da Bíblia é reprovado. Deus não aceita imagem de escultura. Deus não aceita de forma alguma. Estou trazendo essa palavra para refletir, para abrir a tua mente. Para você ter que adorar o Deus vivo, o Deus poderoso. O Deus que fez os céus e a terra. Só Ele é digno de toda adoração. Só Ele e mais ninguém. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia aqui diz aqui em Isaías, no mesmo versículo, 45 e o verso 20, diz assim, ó, a parte B embaixo, imagem de escultura, feita de madeira, roga a um Deus que não pode salvar. Então já pensou você rogar imagem de escultura a um Deus de madeira, Maria, rogar, e você morrer e perder a salvação? Porque a imagem de escultura, ela não perdoa os teus pecados, ela não te salva. Você está perdendo o seu tempo, você está adorando um Deus morto. Você tem que adorar o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que opera, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus que faz uma obra tremenda e completa na vida do homem. Você já viu imagem de escultura fazer o que na vida da pessoa? Porque a maioria dos católicos fuma, bebe, tem 2, 3 mulheres. E aí? O que é que você me diz? Os católicos não são libertos. Ele vive na prática do erro, do engano, da idolatria, da mentira.
E o próprio padre sabe disso. Que o padre estuda, só que ele distorce, ele engana. Ele engana. Além do padre perder a salvação, ele está perdendo a salvação da vida de vocês. Isso é a pura verdade. Aleluia, que ali é um sistema de enganar, um sistema de mentir, um sistema de você permanecer ali, sendo enganado, sendo cego. Mas a palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus tira a cegueira. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus salva. Mas imagem de escultura não te salva de nada. Quero deixar outro versículo aqui, meus amados, no livro de Atos 7, e o verso 48, diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. Glória a Deus. Então esse versículo está dizendo que Deus não habita em templos feitos de mão de homens. Templo fala de casa, de igreja. Será que Deus habita na igreja? Em construção de tijolo e cimento? Ou Deus habita em mim, ou Deus habita em você? Deus não habita nem em templo, nem em imagem de escultura. Deus habita em mim e Deus habita em você, porque você é um templo, você é uma morada, você é uma casa que o Espírito Santo, ele habita em você. Então Deus, ele não habita em templos feitos de mão de homens. Da mesma forma, são imagens de escultura feita por mão de homens, de madeira, de gesso, de ferro, de cimento. Quero te dizer que Deus não habita aí. Então você tem que procurar ser liberto, procurar uma igreja evangélica, procurar onde adora o Deus de verdade, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que perdoa os teus pecados. Mas se você continuar nesta prática, adorando imagem de escultura, fazendo imagem de escultura, a Bíblia diz que serão envergonhados, serão destruídos, serão caídos quem vive nesta prática. E quem morrer nesta prática será pior. Então, estou trazendo essa palavra de alerta para você que faz, para você que adora. Mesmo que você diga, eu adoro a Deus, eu adoro a Jesus, mas de lado de você tem uma imagem de escultura. O que é que você está fazendo? Você tem que pegar essa imagem e tirar. Você tem que procurar uma igreja evangélica. Porque uma igreja católica não tem salvação, não. É uma igreja vazia, fria, morta. Não tem salvação, não. Para falar a verdade. Mas se você sair, se você se arrepender, se você deixar de fazer imagem de escultura, se você deixar de adorar a imagem de escultura, você será salvo, você será liberto. E você vai ver depois que estava trilhando caminhos errados, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então adore o Deus vivo, adore o Deus poderoso. Aquele Jesus que está aí na igreja católica, que está numa cruz pendurado, você acha que aquele Jesus que está na cruz morto pode te salvar? Você acha que aquele Jesus que está morto na igreja católica pode perdoar os teus pecados? Me diz. Claro que não. Mas Jesus salva, Jesus transforma, Jesus liberta. Maria morreu, mas Maria não é digna de adoração. Porque ela morreu e continua morta. Ela está no céu. Mas Jesus, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Só Jesus é o Salvador. Só Jesus salva e mais ninguém. Então coloque isso na sua mente. Que a sua mente venha se abrir. Que seus olhos venham se abrir. Seus olhos espirituais para a verdade. Porque a pessoa passa a sua vida toda
preso ao engano, à mentira, à idolatria, pensando que está salvo, pensando que morrer vai para o céu. Felizmente não vai. Quem continua nessa prática perde a salvação. Eu não estou julgando, é a palavra de Deus que fala. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para apontar? Mas a palavra de Deus diz: quem pratica, quem adora, quem faz, serão envergonhados, serão confundidos, serão perdidos. Então quem continua nessa prática perderá a salvação. Então eu estou fazendo esse vídeo porque eu amo vocês, católicos. Eu amo vocês. Eu não quero ver vocês perdidos. Eu não quero ver vocês morrendo, adorando um Deus morto, um Deus pagão. Quero ver vocês servindo a um Deus vivo. Eu quero ver vocês salvos. Eu quero ver vocês libertos. Eu quero ver vocês glorificando e exaltando o Deus poderoso, o Deus vivo, o Deus de Israel. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.